É a primeira para essa turma. Meu nome é Iane Andrade. Eu tenho 24 anos, sou estudante de engenharia civil e estou no PET Ciência e Tecnologia há uns mais de 3 anos. Eu sou a mais velha do PET, para vocês terem ideia. Estou bem velhinha. Daqui uns dias eu estou me formando com fé em Deus. E sempre gostei muito da aula para o PAESP Júnior. É incrível estar aqui com vocês. E espero que vocês aproveitem muito esse momento. Aproveitem muito o programa, apesar da gente não estar presencial, aquela coisa toda, mas é um programa incrível que vai desenvolver muito vocês. Não só vocês, a gente também que está aqui do outro lado, que está dando aula para vocês. A gente se desenvolve muito com vocês. Então, é realmente incrível. Então, aproveitem, de verdade. Vocês têm também a tutoria júnior, então aproveitem ao máximo os tutores de vocês. Tirem dúvidas de tudo que vocês tiverem, porque é um momento que vocês têm uma pessoa, é como se fosse um professor particular ali, de graça, para tudo que vocês precisarem. Então, aquela coisa, aproveite para as coisas que vocês têm dúvidas, não só aqui do PAESP Júnior, mas coisas também da escola de vocês, que vocês tiverem com dúvidas. Para conversar sobre... Eita, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Para conversar sobre, e aí, professora, como é o curso de engenharia civil, como é o curso de engenharia química? A gente tem várias pessoas, o nosso curso, o nosso PET, ele é formado por vários cursos. Então, vocês têm essa oportunidade de conversar com várias pessoas de cursos diferentes. Então, só uma coisa, aproveitem, de verdade. Espero que vocês participem. Meu Deus, é a primeira... Não é a primeira aula que eu estou dando online, não, mas é uma das primeiras. Então, é bem diferente a pessoa, principalmente a aula de matemática, a pessoa não poder pegar num giz, não poder pegar num pincel para escrever no quadro, é completamente novo. Então, mas eu espero que dê para vocês entenderem. A todo momento, se vocês estiverem com dúvida, a qualquer hora da aula, vocês podem levantar, tem essa funçãozinha, levantar a mão, ou se não, pode abrir o microfone também e perguntar, tá? A Alana também vai estar aqui na sala com a gente, então qualquer dúvida, se vocês falarem no chat e eu não ver, por acaso, ela vai e me dar essa ajuda, certo? Estarei para falar. Podem falar no chat. Qualquer coisa, falem, só não fiquem com dúvida, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, eita, professor, tá muito rápido. Então, vocês falam também, tá certo? Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre frações. E eu resolvi trazer o tema de gatinhos, porque eu amo gatinhos. Então, vai ser tudo sobre gatinhos. Vamos lá. Já ouviram falar em frações? Já estudaram na escola de vocês? Ou viu em algum canto? Ou já ouviu falar? Já, né? Pois é, então... é uma coisa que a gente utiliza sem nem perceber. Estou aqui com minha garrafa de água. Eita, poxa, minha garrafa de água está na metade. Isso, sem perceber, eu já estou usando fração. Então, nas coisas mais simples da vida, a pessoa se pega falando de frações sem nem perceber. Então, às vezes a pessoa, não entendo o que é fração, não sei o que é, não sei nem para onde vai, professora. Mas quando você pega, por exemplo, uma pizza, chegou uma pizza em casa... aí tá lá a sua família, vamos dividir a pizza. Você tá usando frações e nem percebe. Então, é mais simples do que vocês pensam, certo? Então, a gente vai tentar desmistificar essa complexidade que às vezes a pessoa coloca, e tema das frações é muito difícil, um número em cima do outro, não sei nem por onde é que vai. Então, a gente vai tentar tirar esse estigma da cabeça de vocês. E vamos tentar fazer com que todo mundo entenda, certo? Então, frações é uma forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números. Razão é a mesma coisa que divisão. Então, é a forma de você dividir alguma coisa através de dois números. Então, eu vou representar minha fração por dois números, sendo divididos. Então, aqui a gente não tem número, né? A gente tem duas letras, A e B. Mas eu não sei se vocês sabem que quando eu coloco uma letra representando algum número, querendo dizer que é algum número, é porque eu quero falar no contexto geral.
Então, quando eu não quero apenas falar do número 1, por exemplo, se eu colocasse aqui 1 e aqui embaixo 2, então é como se fosse apenas o 1 e o 2 vai ser fração. Não. Então, como eu quero falar no contexto geral, para qualquer número, pode ser 1 milhão, 2 milhões, seja o número que for. Então, por isso que eu uso essas letrinhas, certo? A e B. Pode ser X, Y, Z, tanto faz. Não é para confundir a cabeça de vocês, não. É só para representar a minha fração. Então, aqui, como eu falei para vocês, a fração ela é uma divisão de dois números, certo? Aqui o meu A, que eu já disse a vocês que representa um número, e o meu B, que também representa outro número, e esse tracinho aqui no meio, ele representa exatamente a divisão, certo? Então, o que é que significa isso aqui? Quer dizer que o meu A está dividindo o meu B, certo? E como é que eu chamo esses dois números que estão representados por letras aí? Quem está em cima, eu chamo de numerador, certo? E quem está embaixo do tracinho da divisão, eu chamo de denominador. Então, guarde esses nomes. Em cima, numerador, embaixo, denominador. É assim que eu represento a minha fração, certo? Então, guardem na mente de vocês. Agora vamos para um exemplo prático, com o meu gatinho aqui. Ele está falando, olha só, uma ração inteirinha para mim. Então, a minha ração não está dividida, certo? Está aqui minha ração inteira. Então, é como se fosse, se eu voltasse para esse exemplo aqui, é como se eu tivesse 1 dividido para 1. Eu tenho uma ração e tenho um gatinho. Então, eu vou pegar 1 dividido para 1. Isso representa a minha ração inteira, certo? Agora, vamos para o outro exemplo. Aqui o gatinho já não está muito feliz, né? Metade de uma ração para mim. Tudo bem. Essa listrinha aqui no meio eu coloquei para representar que eu estou dividindo, certo? Então, tá aqui dividindo bem no meio da minha ração. Então, se eu estou pegando só uma parte dessa aqui, para esse meu gato, ele tá com quanto de ração? Alguém sabe como é que eu escreveria essa fração? Podem colocar no chat, se vocês tiverem vergonha. Mas também falem comigo, para não ficar falando sozinha. Isso, alguém botou aí, várias pessoas botando 1/2, 1/2. Muito bem. Estou vendo que vocês estão entendendo. Então, é isso. 1/2 é a mesma coisa que meio, ou metade. Certo? Então, é a mesma coisa que eu falei aqui da minha garrafinha. Minha garrafinha tá com água pela metade. Então, vocês já estão entendendo aí como é a jogada desse negócio de fração, né? Aí tô dando alguns exemplos para a gente ver como é que acontece na vida real. Depois a gente vai colocar isso tudo para números, certo? Agora, outro exemplo. O gato já está aqui conversando com a gente. Como assim? 1/4 de ração para mim. Então, vamos supor, aqui eu estou dividindo em quantas partes? 1, 2, 3, 4. 4 partes. Vamos supor que eu peguei só essa parte aqui de cima para esse gatinho. Como é que eu represento em números essa minha fração? Se eu só peguei uma. Coloquem aí no chat. Isso. Muito bem, vocês estão aqui entendendo tudo. 1/4, exatamente. Então, esse gatinho, se eu disser a ele que ele só vai comer esse tantinho aqui, ele só vai comer 1/4 da minha ração. Agora, digamos que eu tenho 2 gatos. Aí, vou pegar esse pedaço e esse pedaço para esse gato aqui. E esse pedaço e esse outro para meu outro gato. Como é que eu posso representar? Como é que eu posso escrever em números? O tanto que esse gato vai ter de ração. Exatamente. 2/4. Isso mesmo. É só você contar. A quantidade de vezes que eu dividi o meu inteiro, nesse caso é a minha ração, vai ser quem? Já perceberam que vai ser o denominador, né? Esse denominador é quem fica embaixo. Então, se eu dividir 1, 2, 3, 4, então a gente já sabe que quem vai estar embaixo é quem? O 4. Então, vou colocar embaixo o 4. E quem é que vai estar em cima?
a quantidade de coisas que vai ter para aquela pessoa, ou para o gato, no caso. Então, se eu, no primeiro exemplo que eu disse que só ia dar um pedacinho desse para o gato, então a gente vai ter, como vocês colocaram no chat, 1 dividido por 4. Então, ele só vai ter 1. A partir do momento que eu disse que vou pegar 2 pedaços para ele, então vai ser 2 sobre 4. 2 no numerador em cima, e 4 no denominador, que é quem está embaixo. Então, acho que vocês estão entendendo. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho os tipos de frações. A gente tem 3 tipos de frações, certo? Vamos lá entender cada um desses tipos. A fração própria é toda fração considerada própria, ela deverá ser menor que 1 inteiro. Ou seja, seu numerador quem está em cima, é menor que o seu denominador. Vamos ver se eu entendi. Toda fração própria, para ser considerada própria, ela deverá ser menor que 1 inteiro. Certo? Então, quer dizer, vamos voltar aqui para esse gato. Aqui, eu dividi em 4 partes. Se por acaso eu pegar 1, 2, 3, 4 e der tudo para esse gato, eu vou ficar com... Qual seria a minha fração? Vocês sabem dizer? Se eu fosse escrever ela em números. Isso, 4 sobre 4. Muito bem, vocês estão sabendo de tudo. Então, isso seria uma fração própria? O que é que vocês acham? Não. Não, muito bem. Porque aqui a gente já está dizendo que tem que ser menor que 1 inteiro. Então, vocês conseguem perceber que se eu pegar 4 sobre 4, eu estou pegando minha ração todinha. Então, quer dizer que não é fração própria. Agora, se por acaso eu pegasse só 3 pedaços, 3 partes da minha ração, aí sim eu poderia dizer, eita, sim, agora eu tenho uma fração própria, porque é menor que 1 inteiro, certo? Aqui, como exemplo, eu coloquei 1 sobre 2, certo? Que a gente lê 1/2, ou simplesmente metade. Então, conseguiram entender o que é fração própria, né? Espero que sim. Agora, vamos para o oposto. Vamos falar de fração imprópria. O que são frações impróprias? São frações impróprias as que são maiores que 1 inteiro. Ou seja, o numerador é quem está em cima, é maior que o denominador. Agora você vai ficar confuso, né? Como é que eu represento? Como assim maior que 1 inteiro? É como se... Voltar aqui para minha ração. Voltar para esse exemplo aqui. Vamos supor, para eu ter maior que 1 inteiro, então é como se eu dissesse, tem que ter mais que 1, não é isso? Então, aqui, vamos supor que eu tenho 2 pacotes de rações. Supõe que eu tenho 2, tá? Se eu tiver 2 pacotes de rações, divididos assim como tá aqui, divididos no meio, e eu pego 3 pedaços. Pego 1, pego 2, pego o terceiro da outra. Então, quer dizer que eu tenho mais que 1 pacote de ração, não é isso? Vocês conseguem perceber? Que eu tenho mais do que 1 pacote de ração. Então, isso representa mais que 1 inteiro. Então, eu passei de 1 inteiro, passei de 1 pacote de ração. Certo? Aqui, por exemplo, a gente representa... um exemplo que eu dei foi 5 quartos. O 5, na fração imprópria, você sempre vai conseguir identificar que é maior do que 1 inteiro, porque você pegou 5 pedaços, vamos supor que é uma pizza. Você pegou 5 pedaços de 4, certo? Então, quer dizer que se eu dividir minha pizza em 4, dividir ela em pedaços iguais, em 4 pedaços, e aqui eu estou dizendo que eu peguei 5, então quer dizer que eu peguei 4 pedaços daquela pizza inteira, né? Peguei 1 inteiro,
e tive que pegar mais uma de outra. Então, quer dizer que eu peguei uma pizza inteira e mais alguma coisa. Então, ou seja, é maior do que um inteiro. Beleza? Vamos para o outro tipo de fração. A fração aparente, ela também é um tipo de fração imprópria. Vocês conseguem perceber, então, você já vai saber que fração aparente é também uma fração imprópria, certo? Só que ela é um caso especial de fração imprópria. A gente pode observar aqui, ó, eu dei um exemplo. 10 sobre 5. Vou dar o mesmo exemplo da pizza. Vamos supor que eu tenho uma pizza, dividi em 5 partes, peguei os 5 pedaços, certo? Mas ainda está faltando pegar mais. Se eu estou dizendo que no meu numerador eu peguei 10, então eu preciso de quê? De outra pizza. Então, vou lá, aí peguei outra pizza, dividi em 5 partes também, fui lá e peguei os 5 pedaços. Porque eu disse que eu peguei quantos? 10. Certo? Então, 10 quintos. Mas eu percebi que eu comi as 2 pizzas inteiras. Então, quer dizer que 10 sobre 5 eu posso simplificar. Por isso que é chamada de fração aparente. Porque ela tem outra forma de ser escrita. Ela está escrita em formato de fração, mas ela pode ser escrita também como um número inteiro, certo? Então, você vai perceber que essas frações aparentes são as que vocês conseguem simplificar. O que é simplificar? Simplificar é quando você divide em cima, que é o meu numerador, divide embaixo, que é o meu denominador, lembrando que tem que ser pelo mesmo número, certo? Eu não vou chegar em cima e dividir por 5 e embaixo eu divido por 10. Não. Eu tenho que dividir pelo mesmo número para manter a nossa relação. Então, na minha fração aparente, nesse caso aqui, eu fiz o quê? Para chegar nesse número 2, o que é que vocês acham que eu fiz? Eu dividi em cima por quanto? Isso, eu dividi em cima por 5. Aí, se eu dividir em cima por 5, eu divido embaixo, como eu falei para vocês, pelos mesmos 5. Não vá dividir por outro número, não, certo? Bota isso na cabeça de vocês. Às vezes, a gente dando aulas nas turmas passadas, às vezes a gente colocava alguns exercícios para vocês fazerem. Aí, tinha algumas, essa questão de frações, né? Tinha alguns que era para simplificar. Às vezes a pessoa se enrolava, dividir em cima por 2, embaixo por 4. Não pode de jeito nenhum. Porque aí você transformou o que a gente tinha em outra coisa. Para que a gente consiga manter a mesma relação, tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Certo? Então, aqui nesse meu caso, eu dividi em cima por 5. Então, 10 dividido por 5 é 2. E embaixo, eu dividi por 5 também. 5 dividido por 5 é 1. Certo? Então, é como se ficasse aqui 2 sobre 1. Como se tivesse um imaginário aqui embaixo. Certo? Quando tem um imaginário, eu posso tirar todos os números, todos os números do mundo, mesmo esses que não são escritos assim, explicitamente em forma de fração, eles têm um 1 embaixo. Então, esse 2 aqui, ele tem um dividido, um tracinho desse aqui, e embaixo tem 1. Só que se eu fizer 2 dividido por 1, dá quanto? Quem sabe quanto é 2 dividido por 1? Isso dá 2. Muito bem. Então, eu posso, ao invés de eu estar escrevendo todo número com 1 embaixo, ia dificultar muito a minha vida, né? Imagina, eu estou fazendo uma conta lá, vou somar 2 mais 3. Aí eu boto 2 dividido por 1 embaixo, mais 3 dividido por 1 embaixo, ia ficar uma bagaceira, né? Então, eu não preciso representar. É uma coisa que não precisa estar lá, mas você tem que saber que está lá. Certo? Então, coloque na cabeça de vocês. Todo número
Independente do número, se tiver o número 1 milhão, eita que número grande, 1 milhão, tá lá, mas pode ter certeza que esse 1 milhão tem um tracinho e tem um 1 embaixo. A partir do momento que eu faço 1 milhão dividido por 1, é a mesma coisa que 1 milhão. Então, não preciso colocar esse dividido por 1 embaixo, certo? Então, vamos lá. Todo mundo entendeu essa parte de fração aparente? É uma fração que você acha que é fração, tá ali meio que disfarçada, mas quando você divide os dois números, você acaba percebendo que dá para escrever ela de outra forma, certo? Dá para escrever ela como um número inteiro. Então, aqui eu posso ler como 10 quintos, ou simplesmente como 2, depois que eu dividir. E, às vezes, isso é muito importante. Quando a gente vê esse negócio de fração aparente, tem muitas contas que a pessoa vê, meu Deus, que conta, vê lá um monte de número, um monte de bagaceira, aí fica logo assustado, diz, essa conta não vai sair nunca, e, às vezes, é simplesmente algo desse tipo, uma fração aparente, que você consegue simplificar e tornar muito mais fácil. Então, às vezes, se eu tivesse que fazer uma conta com 10 sobre 5, na cabeça da pessoa, a pessoa acha bem mais difícil do que fazer uma conta com o número 2, não é isso? Imagina, eu ter que somar 10 sobre 5 mais 1. A pessoa, eita, vou ter que fazer MMC, vou ter que fazer não sei o que lá, dividir, multiplicar, somar depois. Aí, imagina, eita, descobri que 10 sobre 5 eu posso reescrever como 2. Então, facilita muito. Quando vocês pegarem essa visão de tentar simplificar tudo, vocês vão ver que facilita muito a vida de vocês, certo? Isso tudo é prática. Às vezes está na cara que dá para dividir. Às vezes não dá. Quando é um número muito grande, eita, às vezes a pessoa tem dificuldade, né, de dividir. Eita, esse número é muito grande. Será que eu consigo dividir? Será que eu não consigo? É uma coisa que, com a prática, a pessoa vai se acostumando, certo? Então, vamos lá. Todo mundo entendeu os meus 3 tipos? Eu tenho fração própria, tenho fração imprópria e tenho um tipo de fração imprópria, certo? Que é a minha fração aparente. Agora, como é que eu devo ler minhas frações? Como eu falei para vocês, aqui eu tenho esse exemplo. Vamos lá, 1/2. O negócio de dividir, a barrinha de dividir, e o 2 embaixo. Quem é o meu numerador? Numerador é quem está em cima. Grava na cabeça. Numerador, quem está em cima. Denominador, quem está embaixo. Aqui já facilita muito. Depois a gente vai disponibilizar esse slide para vocês. Então, vocês ficam aqui olhando na cabeça, vendo essa tabelinha que já vai ser bem mais fácil para vocês fixarem quem é o numerador e quem é o denominador. É importante saber essas coisas da nomenclatura, porque imagina, tem uma questão lá na escola de vocês, aí coloca 2 frações. 2 frações, qual é a fração lá? Aí a pergunta diz bem assim, some os 2 denominadores. Aí você, eita, pega, não sei quem é o denominador, não. Então, uma questão muito simples que você perderia só por não saber um conceito. Então, às vezes, eita, chato, para que eu tenho que saber o nome de fulano e de Beltrano? Sei que é um número em cima do outro, mas às vezes faz muita falta você saber esses conceitos. Então, fixe na cabeça de vocês, de cima, numerador, de baixo, denominador. Aí, vamos lá tentar ler essa primeira. Tá o 1 e o 2 embaixo. Numerador é 1, denominador é o 2. Eu posso ler como 1/2, ou 1 sobre 2 mesmo, tá? Ou metade. Metade. Aí, aqui embaixo, eu tenho o 2, uma barrinha de dividir e o 3. Meu numerador é quem? 2. Meu denominador é o 3. E eu posso ler como 2/3, certo? Aqui embaixo tem um 3 dividido por 4. O numerador é o 3, que está em cima.
Denominador é o 4. Como é que eu leio? 3/4. Agora, perceba aqui nesse exemplo. Eu tenho 8 dividido por 11. Vocês percebem alguma diferença nessa nomenclatura do 8 dividido por 11? Conseguem perceber alguma coisa de diferente? Nada? Nada de nada? Acho que o avos, né? Isso. Perceba que nesse daqui, daqui para cima, essa palavra avos não apareceu em momento nenhum. Então, no 11, do 11 para lá, que já está aparecendo aqui, ó. Avos, avos. Esse avos, ele só vai aparecer depois do 11, certo? Então, vamos lá. A partir do 11, quando tiver o denominador maior que 10, eu vou colocar a palavra avos. Então, aqui eu tenho 8 dividido por 11, o numerador é 8, o denominador é 11, e como é que eu leio? 8, 11 avos. Mesma coisa aqui embaixo, 7 dividido por 21. 7 é o numerador, 21 é o denominador. Eu leio 7 21 avos. Agora tem outra coisinha. Quando eu tenho números múltiplos de 10, eu tenho uns nomes específicos, certo? Quando tiver o 10 embaixo, eu vou ler sempre décimos. Quando tiver 100 embaixo, eu vou ler sempre centésimo. Se tiver 1000, como é que eu leio? É fácil. Tem associação 1000, pega o restinho do outro. Quando tiver 1000 embaixo, aí eu vou ler milésimos, certo? Eu ia falar. E, ah, é porque às vezes eu não sei, meu Deus, quando é que eu tô sendo ignorada, quando é que eu não tô sendo ignorada. Mas até que vocês participam muito, gostei. Podem falar, viu? Pode falar, pode errar, pode perguntar. Fiquem à vontade. Se tiver com alguma dúvida, qualquer coisa, vocês perguntam. Se tiver com vergonha, fala no chat. E quem não tiver, pode ligar o áudio e falar mesmo. Então, aqui eu tenho 9 dividido por 10. Então, como eu falei para vocês, está dividindo por 10, a gente coloca o quê? Décimos. Então, eu tenho 9 décimos. 9 dividido por 100, 9 centésimos. 9 dividido por 1000, 9 milésimos. Beleza? Então, já deu para entender mais ou menos como é que eu leio as minhas frações. Agora vamos tentar entender mais um pouquinho aqui. O melhor exemplo da vida para dar é pizza, porque já vem lá as fatias cortadinhas, todo mundo come pizza. Eu acho que ninguém aqui não gosta de pizza, né? Pelo amor de Deus, todo mundo gosta de pizza. Então, vamos nesse primeiro exemplo aqui. Aqui eu peguei a minha fatia e dividi em quantas partes? Em 4 partes, não é isso? Então, eu já sei quem vai ser o meu denominador. Não sei? Meu denominador, quem é o denominador? Quem fica embaixo. Embaixo do traço. Então, eu já sei que o meu denominador é 4, certo? Estou falando só dessa primeira aqui, tá? Então, meu denominador é 4. E vamos supor que eu comprei essa pizza só para mim. Vou comer tolinha, sou gulosa, adoro pizza, ainda mais quando tem azeitona, amo azeitona. Então, eu vou comer essa pizza sozinha, todinha. Então, eu vou comer um pedaço, comi 2 pedaços, comi 3, comi 4 pedaços. Qual é o número que eu vou colocar em cima? Quem é o meu numerador? Isso, comi 4. Então, como é que... Isso, minha fração fica 4 sobre 4. Porque eu comi os 4 pedaços. Agora, vocês conseguem entender que 4 sobre 4 é a mesma coisa de 1 inteiro? Ó, quando eu vejo aqui, comi 1, comi 2, comi 3, comi 4. Oxe,
percebi que eu comi a pizza toda, não é isso? Então, se eu escrevo 4 sobre 4, é a mesma coisa que 1 inteiro. Então, eu posso dizer que eu comi a pizza toda. Não é isso? Então, se eu fosse classificar quanto ao nome das minhas funções que eu dei lá no começo, como própria, como imprópria e como aparente. Lembrando que a aparente é um tipo de imprópria. Vocês chamariam esse tipo de fração de quê? Própria, imprópria e aparente. Isso. Imprópria e aparente. Porque quando eu vou lá e divido meu 4 sobre 4, eu tenho que é igual a 1. Então, eu achava que era uma fração, mas quando vi lá, deu para colocar em um número inteiro. Então, vocês estão entendendo tudo, estão arrasando. Agora, vamos para aqui, para esse outro exemplo. Eu só comi uma fatia de pizza. Infelizmente, eu tive que dividir com o resto do povo da minha casa, né? Então, se eu comi uma fatia de pizza, qual fração representa a parte que eu comi? Isto mesmo. 1/4. Então, eu só comi 1/4. Agora, outra coisa, me digam. Qual a fração que representa a parte que o resto do povo da minha casa comeu? Isso mesmo. 3/4. Então, aí, vamos supor, ó, esse é um problema que tem cai muito em exercícios impróprios, né? Vamos supor que eu coloco lá, deixa eu ver um exemplo, coloco que tem uma turma de 60 alunos, por exemplo. Tem uma turma de 60 alunos em uma sala. Aí coloco 3/4 são meninas. Quantos meninos tem na sala? Então, aí você tem que entender. A minha sala representa o quê? Um inteiro. É como se fosse essa minha pizza aqui, todinha, certo? A minha sala, aquele que eu falei, 60 pessoas da sala, representa o meu todo. Se eu digo que 3/4 são meninas, quer dizer que para completar o total, né, o inteiro, 3/4, falta quanto para completar o meu inteiro? Quanto você... Isso, 1/4. Então, se eu tenho 3/4 de meninas naquela sala, eu tenho 1/4 de meninos. Porque quando eu somo os dois, tem que dar um inteiro, certo? Então, guarde na cabeça de vocês. Às vezes a pessoa dá uma informação e se você pensar um pouquinho, você vai ter a informação toda do problema. Às vezes a pessoa fica lá, se apega àquela informação e diz, meu Deus, não tem como calcular, não tem jeito. Mas às vezes ela já te deu lá, te deu tudo que você precisa. Então, só você pensar um pouquinho. Peraí. Se a sala é o meu todo, se ela já disse quanto tem de menina, o restante é o que tem de menino. Entenderam? Sim ou não? Sim. Pronto. Então, vamos para outros exemplos. Eita, tá os dois iguais, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui eu já dividi minha pizza, eita, tem mais gente. Então, eu dividi já um pouquinho mais. Aí, a quantidade de vezes que eu dividi vai ser quem? Meu denominador. Então, vou aqui contar quantos eu dividi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu dividir em 8 pedaços, o meu 8 vai embaixo. Então, já sei. Aqui, no caso, ele pegou 8 pedaços de 8, que representa a minha pizza inteira. Agora, aqui, ele não pegou os 8. Aí eu vou contar quantos ele pegou. Pegou 1, 2, 3, 4, 5.
5. Então, perceba que essa pizza e essa pizza estão divididas igualmente. Estão divididas em 8 pedaços. Então, por isso que o 8 vai embaixo nas duas. Mas o numerador mudou. Porque aqui eu peguei 8 pedaços. Aqui eu não peguei 8, eu peguei 5. Então, quem muda é só o meu numerador, que é o número de 5. Aí tem outro tipo de fração. Esse aqui é muito importante. E tem que entrar na cabeça de vocês, certo? Observem aqui. Eu tenho uma pizza, as 3 pizzas do mesmo tamanho, iguais aqui, ó, do mesmo sabor, tudo com azeitona, tudo igual. Só que a primeira pizza eu dividi de um formato. Eu dividi em quantas partes a primeira pizza? Se eu não quiser contar, é só olhar aqui no número de baixo que ele já me deu. A primeira pizza eu dividi em 8 partes, em 8 pedaços. Vamos supor, tinha mais gente nessa casa, na casa de Maria. Tem muita gente na casa de Maria. Então, ela resolveu dividir em 8 pedaços. Na casa de João, não tem tanta gente. Então, ele dividiu em 4 pedaços só. Na minha casa, não tem ninguém, é só eu e a minha irmã. Então, eu só dividi em 2 pedaços, certo? Aí, vamos lá pensar. Aqui, no primeiro exemplo, o povo da casa de João, não, Maria, não sei, o povo da casa dessa pizza aqui, comeram 4 pedaços de pizza, certo? Então, a fração que representa a quantidade que eles comeram é 4 dividido por 8. Beleza. Isso aqui tá muito fácil, todo mundo entendeu. No segundo exemplo, a quantidade de fatias que foram comidas foram só 2. Então, eu coloco 2 aqui em cima, né? E dividido por 4, porque foi a quantidade de partes divididas. 2 sobre 4. Beleza, até aí eu entendi tudo. Aqui na minha casa, eu comi, minha irmã ainda não comeu. Então, 1. Quantas fatias foram comidas? 1. Então, coloca aqui em cima 1 dividido por 2. Beleza. Agora, vocês conseguem observar alguma semelhança nessas imagens ou nos números? Nas imagens é mais fácil, né, de você observar. Quando você bate a cara, você já... Eita, tem alguma coisa parecida aí. Alguém consegue observar alguma semelhança? Isso. Elas têm a mesma razão. Quando você vê de cara assim, você já vê. Eita, poxa. Em todas as casas, até independente de como elas foram divididas, eu sei que comeram metade da pizza. Independente da casa que estava, independente de como foi escrito o número, mas eu consigo observar pelo desenho. Como aqui tem um desenho, é muito mais fácil da gente identificar. Às vezes, se eu tirasse aqui esse desenho, deixasse só os números, a gente iria demorar um pouquinho mais, né, para conseguir, perceber que uma é equivalente à outra. Mas como tem um desenho que eu já coloquei para vocês associarem, é muito mais fácil de eu perceber que em todos os lugares eu comi metade e está sobrando metade. Independente do formato que eu escrevi esse número. Mas agora, se eu for... Esqueça de... E vamos só se ligar nos números. Quando eu pensar aqui nos números... Aí, 4 sobre 8, 2 sobre 4, 1 sobre 2. Esse 4 sobre 8, será que eu consigo fazer alguma coisa com ele? Para simplificar, será que eu consigo fazer? Quando a pessoa olha assim, já quer dividir por 2, ou dividir por 4, isso. Às vezes a pessoa associa com um número mais fácil de dividir. Então, como eu vejo aí, os dois são pares, consigo dividir por 2. Aí não tem problema você, tipo, não conseguir de cara dividir pelo maior número. Eu posso dividir, sei que divido por 2. Divido por 2.
Aí depois eu vejo de novo e consigo dividir por 2 de novo, certo? Aí vamos supor que eu não compreendi que eu consegui dividir por 4. Vamos ver que eu achei, eita, só consigo dividir por 2. Aí vim aqui 4, lembrando que eu falei, divido em cima, divido embaixo, certo? Não esqueçam, divido em cima, divido embaixo. Então, vou pegar o de cima. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é quanto? 4 por 2. 4 por 2. Isso, é 2. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Conseguem perceber que quando eu simplifiquei essa fração por 2, eu encontrei essa igualzinha? Então, quer dizer que essa minha relação aqui é equivalente a essa, certo? Aí, cheguei aqui, depois de dividir por 2, eu percebi que eu consigo dividir por 2 de novo. Então, eu venho aqui, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Aí, então, eu percebi que eu vim daqui, passei por aqui, cheguei aqui. Isso tudo, o que eu fiz em cima, eu fiz embaixo. Então, quer dizer que eu não mexi em nada da minha relação. A minha relação se manteve a mesma. Então, quer dizer que, como a gente já tinha constatado nos desenhos, agora eu vi pelos números que isso aqui é equivalente a isso, que é equivalente a isso. Beleza? Entenderam tudo? Nenhuma dúvida? Pronto, vamos para a próxima. Menino com tanto slide. Agora, vamos para pular um pouquinho o nível. Vocês já entenderam o que é fração? Já entenderam o que elas significam no dia a dia? Já sabem até classificar elas como própria, imprópria ou aparente? Então, já estão sabendo de tudo. Agora, já sabem o que é fração equivalente, já sabem simplificar. Às vezes, a pessoa pode demorar um pouquinho. Eita, será que eu divido? Mas a pessoa vai dividindo por um número pequenininho. Às vezes, não consegue dividir, cara, número 70, sei lá por quanto divide de uma vez só. Então, mas eu sei que 70 é par. Consigo dividir por 2? Consigo. Então, vai lá devagarinho até simplificar ao máximo, certo? Agora, a gente vai fazer operações com as frações. Nós temos as 4 operações que a gente faz com os nossos números normais inteiros e que a gente faz também com as nossas frações, certo? Só que aí tem uma coisinha diferente. Não é como eu faço 2 mais 1. Não é daquele jeitinho, não. Tem um quê a mais. Vamos começar pela soma de frações. Na soma, estou somando aqui 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Alguém sabe o que é que eu tenho que fazer em primeiro lugar para somar duas frações? Ninguém? Isso. Olhar os denominadores, fazer o MMC. Muito bem. Então, aqui deu uma facilitada, né? 2 e 2, muito bom. Os dois iguais. Mas vamos lá. Primeiro passo, tirar o MMC. Mas aqui o meu gatinho tá confuso. Não sabe o que é MMC. Poxa, o que é MMC? As siglas significam mínimo múltiplo comum. MMC. O MMC, ele corresponde ao menor número inteiro e positivo, que seja diferente de zero, que ele é múltiplo ao mesmo tempo de 2 números ou mais. Ou seja, simplificando aí, eu estou procurando o menor número que é inteiro e que é positivo e que não é zero, que seja múltiplo de 2 e, nesse caso, de 2 também. Se os dois números são iguais,
sempre, 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 o menor múltiplo inteiro positivo deles dois vão ser eles mesmos, certo? Então, sempre, 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 que você tiver denominadores iguais, denominador é quem está embaixo, a gente só vai fazer o quê? Digamos que repetir. Então, não precisa fazer aquele negócio chato de tirar o MMC, certo? Porque o MMC já vai estar subentendido na cabeça de vocês. Então, aqui, quando eu faço, eu já sei quem é o meu MMC, que vocês disseram aí para mim que é 2. Então, eu vou fazer o que nessa fração? Depois de tirar o MMC, qual o segundo passo? Alguém sabe? Ninguém? Isso, somar os numeradores. Mas antes de somar os numeradores, eu tenho que fazer uma coisinha a mais, né? Eu uso sempre na minha cabeça. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Isso. Muito bem. Vocês estão sabendo mesmo. Mas, antes disso, vamos treinar um pouquinho como é que tira o MMC. Porque ali estava mamão com açúcar, né? Muito fácil. 2 e 2, aí é brincadeira. Mas se for os números um pouquinho maiores, se forem mais de 2 números, se forem números diferentes, então aí a coisa já muda. Ah, que o meu gatinho quer tirar o MMC do número 2, 5 e 6. 2, 5 e 6. Vou começar dividindo pelo 1, não faz diferença. Então, vou pelo 2. O 2, aí eu vou pegar o meu primeiro número e tentar dividir pelo número que eu estou colocando, que no caso é o 2. 2 dividido por 2, eu consigo dividir? Consigo. Dá 1. Beleza. Aí, boto a vírgula, pego o meu segundo número. 5 dividido por 2, consigo dividir? Não. Então, eu repito 5. Isso, 5 vem aqui para baixo. 6 dividido por 2, consigo também. 6 dividido por 2, 3. Então, eu vou ficar como? Vou ficar assim. O 2 já foi. O intuito é fazer com que todos esses números que eu coloquei aqui cheguem aqui no final com 1. Então, que eu consiga dividir eles ao máximo até chegar em 1, certo? Com o meu 2 já foi. Foi aquele primeiro, cheguei no 1. Mas ainda falta o 5 e o 3. Vou para o próximo número. 1, não faço mais nada com ele. 5. 5 eu consigo dividir por 3 e ter um número inteiro? Não. Então, não mexo nele. 3 dividido por 3, dá quanto? 1. Então, eu cheguei onde eu queria com o meu 3. Então, meu último passo, aqui com o 3, já consegui. Então, eu fiquei com 1, 5 e 1. Mas agora ainda está faltando 5. 5 ainda está aqui, olha. Não virou 1 ainda. Então, agora a pessoa já consegue mais fácil. 5 eu consigo dividir por quanto para chegar em 1? 5. Então, vou colocar aqui o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, consegui chegar todos em 1. Agora, o que é que eu faço? Com os números que eu fiz essas operações, eu vou colocar aqui do lado e multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, eu tenho que o meu MMC de 2, 5 e 6 é o número 30. Certo? É só para dar aquela refrescada na memória de vocês. Eu acho que vocês já viram na escola, né? Mas esse negócio de MMC sempre dá uma confusão mental. Então, mas é questão de prática também. Às vezes a pessoa não sabe de cabeça, né? Eita, por quanto é que divide? Principalmente quando é um número grande. Então, a pessoa fica lá se batendo, procurando. Eita, será que eu consigo por esse número? Não. Próximo. E assim vai. É não desistir.
Outro exemplo, um número um pouquinho maior agora. 15 e 12. Quero tirar um MMC desses dois números. Começo pelo 2. Vamos lá. 15 dá para dividir por 2? E ficar inteiro? Se for 7, vamos ver. 15 por 2, seu 7. 7 vezes 2, 14. Eita, falta ainda uma besteirinha para chegar em 15, não dá. Agora, 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, se eu fizer 2 vezes 5, dá 10. 2 vezes 6 dá 12, não é isso? Então, dá para dividir. Então, 15 não deu. Quando não dá, você repete embaixo. Não mexe nada. Quando deu, você coloca o resultado. 12 por 2, 6. Ainda dá para continuar com 2, porque o meu 6 ainda consigo dividir por 2. 15 a gente já viu que não dá para fazer nada, não mexe. O 6 dividido por 2, 3. Vou lá, repito o meu 15, que eu não mexi com ele, e boto 3. Agora, já vi que não dá para mais para o 2 acabou-se ali. Vou para o meu próximo número, 3. 3. 15 dá para dividir por 3? 3 vezes 4 dá 12. Não dá. 3 vezes 5, 15. 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Se não souber, olha, treina tabuada, a pessoa treina direitinho, mas às vezes falhou na cabeça, vou contar no dedo, tem dedo para isso, para contar, certo? Não tem vergonha de contar no dedo. O importante é fazer o cálculo. Então, vou lá, 5 mais 5, 10 mais 5, vai contando no dedo até, principalmente quando é um número difícil, certo? O importante é fazer o cálculo e fazer certo. Então, aí 15 eu consigo dividir por 3? Consigo. 15 por 3, 5. E 3 dividido por 3, 1. Então, com o 12, eu já cheguei onde eu queria chegar. Cheguei no 1. Aqui no 15, eu ainda estou em 5. Agora, vocês percebem que eu não vim para o número 4, não tentei dividir pelo número 4, porque esses números que a gente coloca aqui para dividir só podem ser números primos. Primos. Que são divisíveis por ele mesmo e pelo 1, tá? São números primos. Então, agora eu vou para o número 5. 5 dividido por 5, 1. Então, aqui, cheguei em 1 de um lado e 1 do outro, então cheguei no que eu queria. O resultado que a gente quer é chegar em 1 aqui e 1 aqui, certo? Agora, o que é que eu faço para descobrir quem é o meu MC? Multiplico todos os números que eu usei para essas divisões, vou multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? 12 vezes 5. Aí tem lá 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 60. Beleza? Isso aí vocês depois pegam. Eita, não sei fazer de cabeça assim rápido. Pega um caderninho, vai lá, escreve e vai fazendo devagarinho, tá? Até pegar a prática. Depois vocês pegam um prática, ó, estão fazendo aí de cabeça e assim vai. Aí agora eu vou voltar para minha conta lá do começo. Que eu tinha o MMC de 2 e de 2. Aí fica muito fácil. Os dois números são iguais. Eu já falei para você que é regra. Sempre que os dois números forem iguais, os dois denominadores forem iguais, 2, 3, 10. Imagine, tem lá 10 frações para você somar, todas com denominadores iguais. Aí, pronto, não tem nem o que fazer, corre pro abraço. O MMC vai ser o mesmo número. Então, só pegar e colocar lá. Não fica quebrando a cabeça, não. Eita, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Aí fica logo nervoso e respira, pensa um pouquinho, olha assim para a questão. Aí diz, meu Deus, eles colocaram isso aqui foi para me dar uma sacudida. Mas é uma coisa fácil. No final das contas, sempre é uma coisa fácil. Mais fácil do que a gente imagina. Então, vamos voltar lá para a nossa conta. Estava lá no começo. Eu tenho 1 meio mais 1 meio. Vocês me disseram que o MMC é 2.
e eu disse para vocês que sempre que forem iguais vai ser o mesmo número. Depois, o que é que eu faço com o meu MMC? Divido pelo número que está embaixo, multiplico com quem está em cima, certo? Então, vamos lá. Pego o meu MMC, que é 2. 2 dividido por 2, 1. Multiplicando por quem está em cima, vezes 1. Então, eu coloquei aqui, ó, 1 vezes 1. Quem está aqui no meio, e a gente está fazendo o quê? Estamos fazendo uma operação de soma. Então, se é soma, é a soma que vai ficar aqui no meio. E depois vou repetir com a minha outra fração. Pego o MMC, divido por quem está embaixo, multiplico por quem está em cima. 2 dividido por 2, 1. Vezes quem está em cima, 1. Então, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, eu estou somando 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. 2 sobre 2, 1. Aí, deixa eu voltar para aqui para uma pizza, né? Aqui. Olha como fica mais fácil de você compreender, assim, o que é que eu fiz lá no cálculo com as minhas imagens, para entrar na cabeça de vocês, não vai sair nunca mais, meu Deus, vocês vão ficar experts em frações. Eu vi lá que eu somei meio mais meio. É como se eu tivesse duas situações dessas, certo? Uma banda de uma pizza e outra banda de uma pizza. Se eu pegar e juntar essa minha fatia com essa, eu vou ter um inteiro, que por acaso é o que eu encontrei essa minha soma, certo? Então, vamos complicar um pouquinho mais. Eita, e agora que eu estou somando três frações. Mas o procedimento é o mesmo. Mesmo. Começo fazendo o MMC com os meus denominadores. Meu denominador é 4, 6 e 8. Então, vou lá. 4, 6 e 8. Dividindo, começo pelo 2. Meu primeiro e meu primo. 4 dividido por 2 dá 2. Beleza, já fui com o primeiro. Pega o segundo. 6 dividido por 2, 3. Beleza. Pego o terceiro. 8 dividido por 2 dá 4. Pronto, já fiz a minha primeira divisão. Agora, olhando aqui direitinho, eu vejo que ainda dá para dividir por 2, não é isso? Então, se eu pegar por 2 de novo, 2 dividido por 2 dá 1. 3 não dá para mexer. Quando não dá para mexer, eu faço o quê? Só vou repetindo e boto embaixo. Agora, 4 ainda dá. 4 dividido por 2, 2. Beleza. Agora, aqui eu já cheguei em 1, top, era o que eu queria. Aqui ainda não. Aqui ainda não. Olhando direitinho, ainda dá para dividir por 2, não é isso? Aí, vamos lá. 2 dividido por 2, 1. O 3 não mexi, então só repito embaixo. Aqui eu já cheguei onde eu queria, aqui eu cheguei onde eu queria. Só falta aqui no meio. Então, se eu tenho 3, quero chegar em 1, tô ali já. O próximo número depois de 2 é 3, então vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. Então, cheguei onde eu queria. 1 e 1. Agora, o que é que eu faço com esses números aqui do lado? Multiplico 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, eu descobri qual é o MMC do 4 com o 6 com o 8. Então, eu já posso voltar para a minha soma lá. Aí, o que é que eu faço? Agora complica mais um pouquinho, mas é questão de praticar. Passo em tração aqui, coloco quem embaixo, não vou botar 4, não vou botar 6, não vou botar 8. Diferentemente da questão que a gente fez anteriormente, que era tudo igual, aqui eu tive que descobrir o MMC e descobri que o MMC é 24. Então, em vez de colocar esses números, eu vou colocar quem eu descobri.
Quem eu descobri? 24. Então, é ele que vai ser meu novo denominador. Aí, o que é que eu faço agora? 24 dividido pelo de baixo. Vou começar pela primeira fração. 24 dividido por 4, 6. Vezes o de cima, vezes 5. Beleza. Aqui, entre uma e a outra, eu tenho o quê? Um sinal de soma. Então, eu vou repetir o meu sinal. Se por acaso eu tivesse uma subtração, era só botar aqui, certo? Mas como é soma, coloca soma. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a minha segunda fração. 24 dividido por 6, 4. Vezes o de cima, coloca aqui. Tem uma soma de novo, vou repetir a soma. Agora com o último. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 2, coloca aqui em cima. Beleza. Já montei o meu formato. Agora, só resolver as operações básicas aqui em cima. 6 vezes 5, 30. Se não souber, como já disse, conta nos dedos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vai contando. Dá o seu jeito de fazer as contas. Mas treina a tabuada também, que aí depois facilita tudo. 4 vezes 11. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 1 é 4. Então, dá 44. Mais 3 vezes 2, essa é mais fácil, 6. Então, eu fiquei com 30, 44 e 6, dividido por 24. Vou somar 44 mais 6. 6 mais 4 dá 10. Vai 1, fica 50. 44 mais 6 é 50. Não lembra? 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Esse aqui primeiro deu 50. Ou senão vai no papelzinho. 50 mais 30. 1 zero com 0 vai dar 0. Somos 5 mais 3. 5, 6, 7, 8, 80. Então, botei aqui em cima o meu 80. Então, isso tudo aqui, ó, essas três frações somadas, deu 80 sobre 24. Agora, uma pergunta. Consigo simplificar essa fração? Por quanto? Por 8, ó, já foi lá no número grande. Não acha que consigo por 8? Então, você faz o quê? Vai no pequenininho. De cara, você consegue perceber que dá pelo 2. A galera que já é um nível mais elevado, nível hard, mas se você tá ali no comecinho das simplificações, você vai o quê? Eita, de cima é par, o de baixo é par. O que é que eu consigo fazer? Dividir por 2. Então, vai devagarinho lá, até chegar no mínimo. Então, como os meninos disseram, eu consigo por 8. 80 por 8, já sei, boto lá meu 10. 24 por 8, botei meu 3. Consegui. E que tipo de fração é esse? Como vocês classificam? É uma fração imprópria. Muito bem. Porque é maior que o inteiro. Beleza. Agora, é uma fração aparente? Estou com essa dúvida aqui, olha. Não, muito bem. Não é uma fração aparente. Vocês estão sabendo demais, arrasaram. Por quê? Porque frações aparentes são quando eu consigo simplificar e no restinho eu fico lá com o meu número inteiro. Não é o caso, porque o máximo que eu consegui simplificar, eu fiquei com 10 sobre 3. Então, não consegui chegar lá. Mas é uma fração imprópria. Beleza. Agora, vamos de subtração. Subtração é a mesma coisa, mesma ginga lá que a gente usou na adição, na soma, a gente vai usar aqui na subtração. Mesmo conceito de tirar o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, agora eu tenho essas duas frações.
10 dividido por 4, menos 8 dividido por 6. O que eu faço? MMC, quem é meu denominador? 4 e 6. Aqui tá muito fácil, né? Mas na lista não vai ser tão fácil assim, não. Botar uns MMC um pouquinho maior para vocês calcularem, senão vai ficar muito fácil. Vocês já estão sabendo de tudo. Aí vou tirar o MMC de 4 e 6. Começo lá pelo 2. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. 2 por 2, 1. 3 por 2 não dá, repito. 3 por 3 dá 1. Agora só multiplico, quem está aqui desse lado, que eu usei para dividir. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Então, quem é o meu MC? Já, essa palavra já perdeu o sentido para mim, meu Deus. 12. Então, eu tenho 10 sobre 4, menos 8 sobre 6, e o meu MMC é 12. Então, eu não vou botar 4, não vou botar 6, vou botar quem? Quem eu descobri no MMC. Às vezes, já vi muita questão, já corrigi muita questão, muito mini teste do povo, que coloca o quê? Eita, pega aqui o maior, bota aqui embaixo. Aí dá um bacafu, confunde tudo e acaba a questão saindo, certo? Então, preste atenção. Tira o MMC, primeiro passo da vida, tirar o MMC. Tirei. Se for fácil, se forem iguais, já sabe, só vai lá e bota. Se é diferente, vou fazer aquelas continhas, coloco o número que eu descobri aqui embaixo. Depois que eu fiz isso, mesma coisa que a gente fez na soma. Eu vou dividir o meu MMC pelo número de baixo da primeira fração e multiplicar pela de cima. 12 dividido por 4, 3. 3, vou multiplicar quem está em cima, que é o meu 10. Aí, por isso que eu coloquei aqui, 3 vezes 10. O pontinho é vezes, viu, minha gente? Pode ser um xizinho, pode ser um pontinho só. Aqui, aí, olha aqui, já tem uma subtração, tem um sinal de menos. Então, o que veio para aqui é o sinal de menos. É a única diferença da soma. Se aqui tivesse sinal de mais, era só botar aqui o sinal de mais. Mas como é uma subtração, menos. Beleza? Botei o menos. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz para a nossa segunda fração. 12 dividido por 6. 2. Isso mesmo, estou aqui escutando as vozes de vocês. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes o de cima, 8. Aí, 3 vezes 10, menos 2 vezes 8. Beleza, vou resolver agora. 3 vezes 10 é facinho, 30. Menos, repito sinal. 2 vezes 8, 16. Repito aqui, botei. E não esqueça, não venha fazendo as contas aqui, eita, pelei. Esqueci o meu denominador lá em cima, não. O que você seguiu, continua com ele, viu? Porque se eu chegar aqui, eita, esqueci aqui esse número aqui de baixo. A conta perdeu o sentido que você estava fazendo, certo? Mantém tudo que você estava usando. Veio aqui carregando tudo. Até o final. 30 menos 16. 30 menos 16. Faz ali a continha. Bota o 30 menos. Bota o 16 embaixo. E faz a continha direitinho. Vai dar quanto? 14. 14 em cima. Já fiz essas contas todinhas para chegar no número em cima. E embaixo, só continuo repetindo o meu denominador. Então, no final, eu cheguei com 14 sobre 12. Consigo simplificar? O que vocês acham? Consigo. Isso mesmo. Vocês estão muito simplificadores, estão arrasando. Consigo simplificar por 2. Lembrando, o que eu faço em cima, faço também embaixo. 14 dividir por 2 em cima, fica 7. 12 dividir por 2 embaixo, fica 6. Mais uma fração imprópria. Agora, vamos lá. Que aqui eu tenho, vamos supor que é um terreno. Tem um terreno, sou engenheira civil, né? Quase, Deus permita, chego já lá. Comprei um terreno, dividi em vários lotes para construir casa. Aí, aqui tá tudo pintadinho de rosa. Ficou clarinho, mas tá pintadinho de rosa. Todos, certo?
Dividir em pedaços iguais no meu lote. Eu já consegui vender todos esses que estão pintados de rosa. Aí, vou perguntar para vocês. Qual fração eu consegui vender? A, B ou C? Ou pode ser mais de um. Se vocês fossem escrever. Contem aí quantos quadradinhos tem. Isso. A e B, muito bem. Vocês conseguem perceber? Vocês contaram aí, né? Dividir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então, quer dizer que eu tenho 16 quadradinhos. 16 é o número que eu coloco embaixo, se eu for quando eu for escrever uma fração. Se eu dividir em 16 partes, eu vou botar o 16 como denominador. Beleza. Contei quantos estão pintados, porque é o que significa que eu vendi. Contei 16 também, então quer dizer que vai ficar assim, ó, bonitinho. 16 sobre 16. Aí eu olho para saber. Mas se eu dividir 16 por 16, eu não fico com 1? Então quer dizer que a letra A e a letra B estão certas. Beleza? Agora, essa C é só para nada, porque tem nada a ver aí com a história. Agora, dá pra ver, né, que só esses aqui estão pintados de rosinha. Agora, vamos supor, mesmo terreno, lá dividir, mas ainda não consegui vender tudo, não. Só vendi esses aqui que estão pintados. Como é que eu represento a fração dos lotes que eu vendi? Boatos estão falando aí no chat que todas estão certas. Todo mundo concorda? Todo mundo conseguiu entender? Sim, 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 sim. Todo mundo? Vou até abrir aqui a tela para ver se eu vejo vocês. Minha gente, não tem uma pessoinha com a câmera ligada para eu olhar para a cara de vocês. Mas vamos fazer assim. Vocês me prometem que vocês ligam a câmera para a gente tirar pelo menos uma foto no final da aula, pode ser? Quem cala consente, então isso é um sim, beleza. Vamos prosseguir aqui. Já se prepara aí, já vão arrumando o cabelo. Tá? Já arruma o cabelo assim. Se levanta da cama, vai que tem alguém aí deitado na cama ainda. Se levanta, se prepara, que já já a gente tira uma foto. Sim, Yasmin, qual o problema, Yasmin? Só uma fotinha. Pra gente postar no Instagram do Pet. Já seguiram o Instagram do Pet? Já seguiram o Instagram do Paesp? Sigam o Instagram, a gente vai postar lá, ó, vocês seguem, aí vão acompanhar a gente. Seguem todos, muito bem. Olha, muito bem. Pois se preparem, porque a gente vai tirar uma foto no final. Aí vamos lá. Dei esse tempo para vocês pensarem. Qual a fração que representa a quantidade de lotes que eu vendi? Vocês disseram que todas estão certas. Isso. Se eu vier, vou analisar aqui essa primeira. 4 dividido por 16. 16 foi a quantidade que eu dividi. 4 foi a quantidade que eu vendi. 1, 2, 3, 4. Mas eu percebo que eu consigo simplificar essa minha fração. Se eu dividir por 2, dividir em cima por 2 dá 2. Eita, meu Deus, a Alana tá esculhambando aí, ó. Errou o Instagram do Pet. Sigam o certo. Aí, dividir por 2. Dividir por 2 aqui, encontrei 2. Dividir por 2 aqui, encontrei 8. Beleza. Então, quer dizer que essa é aquele outro conceito que a gente viu, de fração equivalente. Essa aqui, primeira, é equivalente a essa segunda. Que também, aparentemente, você olhando assim de longe, é equivalente à terceira, não é isso? Então, todas essas frações são equivalentes. Agora, uma pergunta que eu espero que ninguém aqui esteja de regime. Que nem eu tô. Mas, quanto de pizza vocês preferem comer?
Tá com uma amiga, vocês estão com uns amigos lá. Quando acabar a pandemia, claro que agora não pode aglomerar. Aí tá lá com seus amigos. Aí alguém pergunta: diga uma fração que represente a quantidade de pizza que vocês preferem comer. Aí tem nessas três opções aqui, ó. Vocês preferem comer 4 quartos de pizza, 2/1 de pizza, 25/450 de pizza? Lembrando que, para quem não está de regime, é óbvio, porque eu e a Alana estamos de regime, a gente tá foca aqui na vida fitness, a gente ia preferir comer menos, né? Né, Alana? Mas qualquer pessoa normal, em sã consciência, ia querer comer o máximo possível. Então, pensando, eita, poxa, quero comer o máximo que der, meu Deus do céu, quero comer tudo que der. Qual vocês escolheriam? Coloquem aí no chat para eu olhar. Vou olhar aqui, cadê? Tem letra A, tem letra B, tem letra C, botaram tudo aí vocês. Vamos passar o dia um por um, pra eu ver. Não aguenta comer uma toda, mulher. Mas a pessoa guarda. Pizza requentada outro dia é top. Pizza fria, olha, muito bom. Aí vamos lá. Vamos passar para a letra A primeiro. Vamos tentar entender cada um. Letra A. 4/4. Peguei uma pizza. Cadê? Peguei uma pizza. Dividi ela em 4 pedaços. Tô explicando para vocês o que significa essa fração, certo? Peguei uma pizza, dividi ela em 4 pedaços iguais e comi os 4. Por isso que é 4/4. Isso é o que significa. Então, pensando direitinho, essa letra A quer dizer que eu comi uma pizza, não é isso? Então, quem escolheu a letra A quer comer uma pizza. Beleza, ótimo. Agora vamos ver quem escolheu a letra B. Letra B, 2/1. É como se eu tivesse uma pizza, não dividi de forma nenhuma. Eu não disse a vocês que o número de baixo é quantas vezes eu divido, né? Se o número de baixo é 1, quer dizer que eu não dividi em nenhuma vez, né? Tá lá ela todinha. Então tá aqui a minha pizza todinha. Peguei essa minha pizza, comi. Eita, mas eu disse outra coisa para vocês, que o número de cima representa quantas partes eu peguei. Se o número de cima tem 2, eu fui lá, peguei aquela todinha. Então, para ficar com 2, eu preciso pegar outra pizza todinha. Não é isso? Então, quem escolheu a letra B, quer dizer que vai comer 2 pizzas inteiras. Beleza? Como eu disse para vocês, quando tem esse 1 embaixo, é a mesma coisa que não tem nada. Então, eu poderia simplesmente reescrever aqui, igual a 2, certo? Esse 1 embaixo, todo número tem esse 1 embaixo. Tanto faz colocar como tirar, beleza? É só para vocês terem em mente o que isso significa. Agora, quem foi nascer, espertamente, eu entendi o raciocínio, eu entendi aí. Vi um número tão grande, eita, poxa, 25. 25, muito grande, eu vou comer mais pizza do que todo mundo. Foi exatamente o que eu pensei quando eu coloquei isso. Foi tentando induzir vocês a pensarem isso. Mas, percebam o seguinte. Peguei minha pizza, é a pizza do mesmo tamanho, viu? Não é uma pizza gigante não, porque tem aí dividido por um número muito grande, mas não é não. Peguei minha pizza aqui do mesmo tamanho das outras, eu dividi ela em quantas vezes? Nessa letra C. Alguém sabe me dizer? Em quantas fatias? Isso. Eu peguei essa pizza, imagina, você pegar uma pizza e dividir em 450 fatias. É muita fatia, não é? Ficou um monte de pedacinho miruchuquinho. Aí você vai desses pedacinhos miruchuquinho, junta, vai catando. Catei quantos? 25 pedaços.
Então, apesar de vocês acharem, eita, poxa, por ser um número grande, vou comer mais. Mas isso foi só uma ilusão aí. Simplificaram aqui, eu já vi que vocês simplificaram, deu quanto? Eu consigo dividir em cima por 25 e embaixo divido por 25. Ficou quanto? Vocês botaram aí? 1/8. Então, quem escolheu a letra C vai comer só 1/8 da pizza. Certo? Todo mundo entendeu? Eita, perdão. Isso aí. Todo mundo entendeu? Eu ia dar para vocês as outras operações, mas não vai dar tempo. Já sabia desde o princípio. Então, agora a gente vai fazer como a gente prometeu. Peraí que eu vou botar no começo. Para botar o gatinho bonitinho. Deixar aqui. Todo mundo liga a câmera agora. Por favor, vamos lá. Eu sei que vocês conseguem, vocês são capazes. Vocês prometeram sim, se todo mundo ficou calado. Vocês nunca ouviram, quem cala consente. Minha gente, é 1 segundo. É 1 segundo, vocês vão ligar a câmera, depois desliga e pronto, volta a fazer o que vocês estavam fazendo. Socorro, ninguém vai ligar. Pela Iane, já já ela se forma. Ela é, muito bem, Hugo. A Clara também. Eu não consigo ver a Clara, eu acho que é por conta da gravação. Eita, para ficar todos, né? Eu vou aumentar meu mosaico, peraí. Deixa eu ver se vai. Eita, mais uma. Mulher, mas tu liga, encosta aí direitinho na cama, se enrola assim com lençol, olha. Mais ninguém? Tudo bem, né? Olha, mais uma. Uhul! A Alana ligou também. Muito bem, Alana. Tem que dar bom exemplo. Eu liguei. Olha, mais um. Tá vendo? Eu vou anotar o nome de quem ligou a câmera para eu passar para os tutores, para ganhar um prêmio. Prêmio muito bom, viu? Tá, vou. Ô, bebê, tu consegue tirar um print, Alaninha? Consigo, agora eu não consigo ver todo mundo aqui, porque como tu tá apresentando, aí a fração, o slide fica bem grandão para mim, só fica 4 pessoinhas. Ah, tá. Então, tira um assim e depois eu paro de apresentar. Pronto. Gostei. Pronto. Peraí, não desligue não, viu? Que a gente vai tirar outra. Fazer de cabelo, peraí. Sorriso, vai ser o print agora. Aê! Foi. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham entendido tudo, de verdade. Tentei passar o máximo, o mais simples possível que eu consegui, porque eu sei que esse negócio de fração um pouquinho, às vezes, dá um bug na cabeça da pessoa. Se vocês não entenderam tudo, tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma coisa que ficou aí, eita, meio nebuloso na mente de vocês? Nada? Ou tudo? Meu Deus, que silêncio. Vou subentender que vocês entenderam. Pois é isso, até a próxima. Espero que vocês façam na lista de exercícios, né? Isso, aguardem só um minutinho, porque tá ajeitando aqui o link, né, para
Então, para frequência. E quarta-feira a gente vai ter uma aula de exercícios também, que a gente vai postar o link, tá bem? E aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer também para dar o resto do conteúdo. Então, vai dar tudo certinho para vocês vão ver tudo certinho. E hoje foi ótimo, né? Que viram bem mastigadinho, foi top a aula. E a lista de exercícios vai estar disponível hoje também, tá? Então, vocês terão uma semana, 2 semanas mais ou menos, para poder responder e tirar as dúvidas, tá bem? Aí a lista provavelmente está com todos os assuntos. Hoje era para a gente ter visto todas as operações. Então, vocês não viram ainda multiplicação e divisão. Então, aí vocês não fazem, certo? Provavelmente na próxima aula vocês vão ver isso. Aí vocês só fazem quando vocês virem, viu? E qualquer coisa, pergunta para os seus tutores. Pode falar comigo também. Eu acho. Ah, tem gente que tem meu número. Quem é meus tutorandos? Cadê? O Hugo foi-se embora. Ah, não, o Hugo tá aqui. Aí pega ele, meu número, olha. Eita, me dá o número daquela tia que deu a aula de frações, que eu quero tirar uma dúvida com ela, que eu não entendi. Que eu vou e tirar a dúvida, tá? Sem problema. Ou fala com os seus tutores. Beijo, pessoal.